quanto ao primeiro ano. Beleza, gente? Vamos lá? Vou falar algumas coisas aqui para vocês que eu já posso ter dito na aula do Zoom, né? Na aula de ontem. Na verdade, eu tô gravando essa aula no sábado, então. Mas o que eu quero dizer é que se tiver alguma dúvida, pessoal, pergunte para o professor. Tem alunos que fazem isso realmente. Que chegam e mandam, professor, não entendi tal questão, professor, tal coisa. Professor, o que é realmente a derivação parassintética? O que é? Tem alunos que fazem isso, a turma de vocês, eu acho isso excelente. Né? Então, quem tiver com dúvida, ao invés de mandar dúvida para o colega, ao invés de perguntar a outra pessoa, até assistir uma outra aula, uma videoaula, que eu também acho legal, é importante também o conteúdo aprendizado extra, mas que pergunte ao professor, certo? É bom termos essa relação, porque tem assuntos que dá para aprender facilmente por videoaula. Tem outros assuntos que é necessário realmente um quadro, necessário uma turma que pergunte, professor, não entendi isso, professor, como é isso? Ou tem aquele aluno brincalhão que faz uma brincadeira, a gente reclama, todo mundo dá risada, aí quebra um pouquinho aquela atenção, depois a gente retoma o aprendizado. São elementos importantes para o aprendizado, são elementos de sala de aula. E tem conteúdos que precisam disso. Por exemplo, aquele assunto que eu expliquei para vocês de uso dos porquês. Aquele assunto de sala de aula é ótimo de explicar. Eu estava todo desconcertado explicando através de vídeo. É complicado. Em sala é ótimo, você coloca vários exemplos, pede um exemplo de um colega, pede um exemplo de outro, bota uma frase com a lacuna e diz que aí não sei quem, complete aí que porquê é esse. E aí a gente vai evoluindo o aprendizado, mas por vídeo falta didática, falta dinâmica, falta interação. Então tem assuntos realmente que podem ter ficado com uma brecha de aprendizado. E eu quero que vocês solicitem para mim uma nova explicação, digam ao professor e tal coisa. Eu gostaria disso aí, certo? For ler o caderno de vocês ou o módulo de vocês, percebam qual foi o momento de dificuldade, qual foi o momento que você até pediu uma resposta para outro colega. Você é um aluno que não tem costume de fazer isso, mas a questão ali não deu para entender, eu tive que pedir a resposta para um colega. Então essa questão ali é aquela que você não sabe, que você tem dúvida, ela pode estar na prova. Então pergunte para mim, tá bom? Beleza, gente? Nossa aula hoje é a segunda parte de substantivo. Como eu falei com vocês, fomos até coletivos. E agora vamos ver a flexão do substantivo. A flexão dele. Em gênero, número. Eu escolhi alguns pontos específicos, por ser um assunto até fácil. Mas eu escolhi alguns pontos específicos, como substantivo comum de dois gêneros, sobrecomum. A questão do substantivo composto, duas palavras, quando vai para o plural. Como é que fica? As duas vão para o plural? Somente a primeira? Somente a segunda? E quando tem a preposição entre um e outro? Como é que eu faço? É pés de moleques? Pé de moleques? Como é que fica? Ou pés de moleque? É isso aí que a gente vai ver agora, certo? Vai rodar um vídeo aí com a explicação. Se ficar alguma dúvida, pergunta para o professor. Certo, gente? Tchau, tchau. Até mais. As páginas da atividade de casa tá lá no final do slide também, certo? Tchau, tchau. Vou dar tchau de novo lá no final do vídeo, provavelmente. Ficam 2 tchau. Problemática na página 42 do módulo de vocês. Vamos entender um pouco mais sobre o substantivo. Flexões dos substantivos. O que é o substantivo se flexionar? Ele modificar. Como é que ele se modifica? Ele se modifica em gênero e em número. Quando eu falo gênero, é masculino e feminino, no geral. Quando eu falo em número, é plural ou singular, também de forma geral. Mas temos algumas coisas específicas, como eu disse, alguns pontos que são super interessantes e que serão cobrados em avaliação, hein? O que é o substantivo que é classificado como comum de dois gêneros? Comum de dois gêneros. O que é isso? É aquele substantivo que só é possível saber o gênero dele, se ele é masculino ou se ele é feminino, por meio dos vocábulos ou palavras que o acompanham. Que palavras são essas? Adjetivos, artigos, numerais e pronomes. Quer dizer, o substantivo em si, eu não vou poder olhar para ele e dizer, não, aqui se trata de um masculino, não, aqui se trata de um feminino. Eu só vou poder ter esse conhecimento analisando as palavras que vão estar acompanhando ele, que pode ser um adjetivo, um artigo, um numeral ou um pronome. Observe. O famoso pianista finalmente chegou. Pianista pode ser masculino ou pode ser feminino, ou seja, pode ser um homem pianista ou pode ser uma mulher pianista. Como é que eu faço para saber? Eu olho o que acompanha ele. Nesse caso, eu tenho um artigo feminino e tenho também um adjetivo, uma característica, ser famoso, que também está no masculino. Então, nessa frase, nesse primeiro exemplo, eu sei que o pianista finalmente chegou,
O famoso pianista finalmente chegou, se trata de um pianista homem. Já no exemplo 2, a famosa pianista finalmente chegou. Note que o substantivo permanece da mesma forma, tanto para o masculino como para o feminino. Eu só percebo que aqui é feminino e aqui é masculino por conta das palavras que estão acompanhando ele. Quando isso acontece, é substantivo comum de dois gêneros. Substantivos sobrecomuns possuem somente uma forma para indicar masculino e feminino. Aqui, no comum de dois gêneros, eu ainda consigo descobrir através das palavras que acompanham. No sobrecomum, não tem como. Não dá para saber mesmo se é masculino ou se é feminino. O defunto já estava exalando odor. Esse é o defunto, apesar de estar no masculino, eu não consigo descobrir se é um defunto homem ou um defunto mulher, porque esse substantivo é chamado de sobrecomum. É a mesma forma para indicar masculino e feminino. O que é o substantivo epiceno? Epiceno é utilizado somente para animais. Animais que não possuem uma palavra para indicar o masculino ou feminino. É o que acontece com o jacaré. Se for um jacaré do sexo masculino, nós dizemos jacaré macho. Se for um jacaré do sexo feminino, dizemos jacaré fêmea. O mesmo acontece com cobra. Cobra macho, cobra fêmea. Flexão de número dos substantivos compostos. Olha só, é em plural. Falou de número, é plural ou singular. E como é substantivo? O substantivo quando for composto. O que é que eu devo fazer? Aí tem algumas regras que eu quero analisar com vocês. Ó. Quando os dois elementos vão para o plural, o que é que deve acontecer? Qual é a fórmula que deve ter para que os dois elementos possam ir para o plural? Vou ter substantivo mais substantivo, quer dizer, palavra 1 é um substantivo, palavra 2 é um substantivo, porque estamos falando de substantivos compostos. Ou substantivo mais adjetivo, adjetivo mais substantivo, numeral mais substantivo. Olha o exemplo, hein? Boias frias. Boias, aqui, boia, é um substantivo. E frias é o quê? Um adjetivo, uma característica. Então, aqui eu tenho substantivo mais adjetivo. Se tivéssemos uma questão, passe os substantivos para o plural. Tivesse lá boia fria. Como é que eu faço o plural de boia fria? Se é um substantivo e um adjetivo, os dois vão para o plural. Boias frias. Primeiros ministros. Por que primeiros ministros? Primeiro é um numeral. Ministro, substantivo. Então, os dois vão para o plural. Primeiros ministros. Somente o primeiro elemento vai para o plural. Quando ocorre a seguinte fórmula. Substantivo mais preposição. Mais substantivo. Então, aqui no meio, quando eu tenho uma preposição entre dois substantivos, o que é que deve acontecer? Somente o primeiro elemento, a primeira palavra, vai para o plural. Plural de água de colônia é águas de colônia, e não águas de colônias. Não, porque a regra diz que quando é substantivo, preposição e substantivo, o que é que deve acontecer? Somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos continuar, hein? Somente o segundo elemento vai para o plural quando ocorre que fórmula? Verbo mais substantivo, advérbio mais adjetivo, interjeição mais substantivo e também palavras repetidas ou onomatopeias. Olha o exemplo, hein? Mata burros. Mata vem do verbo matar. Eu mato, ele mata. Então, aqui é um verbo. Se eu tenho um verbo e depois tenho burros, que é um substantivo, burro, então se já pergunta, qual o plural de mata burro? É mata burros e não matas burros. Por quê? Porque aqui é um verbo. Alto-falante. O que é que acontece? Plural de alto-falante, qual é? Alto-falantes. Porque alto é advérbio. Se alto é advérbio e falantes, nesse caso, é um adjetivo, uma característica que pode ser dada a um substantivo, então aqui somente o segundo elemento vai para o plural. Ave Marias. O que é que acontece aqui? Eu não posso colocar Aves Marias ou Aves Maria. Por que não? Porque eu tenho ave, que é uma interjeição, e o substantivo, que é Maria. Então, nesse caso, eu tenho a composição que eu devo respeitar a regra de somente o segundo elemento ir para o plural. Tic-tac. Qual é o plural de tic-tac? É uma palavra repetida ou uma onomatopeia que representa o som. Então, tic-tac, o plural é tic-tacs.
Somente o segundo elemento vai para o plural. E nossa atividade para casa, gente. Olha só, hein? Se tiver ficado alguma dúvida sobre isso, já sabe, né? O WhatsApp do professor. Tem outros pontos aqui que gostaria de estudar com vocês, mas o vídeo aula ficaria bem longa, cansativa. Provavelmente vocês nem iriam assistir até o final. Então, eu prefiro reduzir um pouco e tentar trabalhar alguma coisa mais interessante. A página de atividade de casa é página 46, página 47 e página 48. Tá bom, gente? Até mais. Qualquer dúvida através do WhatsApp. Até a próxima, pessoal.